Turminha, agora então uma disciplina de história, tá? Para essa semana a gente vai concluir o capítulo 10, da página 81 até a página 91. Então lá na página 81 a gente vai ver mais um pouquinho sobre a cultura indígena, tá? Ele vai falar no texto as crianças indígenas, vai falar um pouco das características das crianças que moram, tá? Em tribos indígenas. Se a gente parar para pensar, as crianças indígenas elas ocupam o Brasil todo, né? Inclusive aqui em Maringá a gente vê algumas crianças vendendo cestos feitos artesanalmente por eles, né? Em semáforos e tudo mais, ajudando os seus pais nisso. E eles vivem em abrigos específicos para esses indígenas. O texto aqui no livro ele vai falar sobre as crianças, mas o que ele traz de informação é essas crianças que vivem em aldeias indígenas, tá bom? Não é o que a gente vê aqui, por exemplo, no centro de Maringá, tá bom? Leia esse texto, respondam ali, façam as atividades da página 82 e 83. E ali ele finaliza a questão indígena com as palavras de origem indígena. Olha que legal, vai trazer várias curiosidades nesse texto. Observem bem as imagens, porque ele vai falar, por exemplo, que a pamonha, a capivara, o jacaré, o mingau são palavras de origem indígena. Olha que legal, e a gente tem isso tão enraizado na nossa cultura, né? A gente muitas vezes nem imaginou que isso veio lá da linguagem indígena, que isso foi adotado e adaptado à língua portuguesa e à nossa cultura aqui no Brasil, né? Nesse exercício 1 aqui, do box agora é com você, esse aqui, tá? Vocês vão precisar pesquisar na internet a origem, o significado, na verdade, dessas palavras que estão aqui, mas o significado indígena. Então, procurem lá no Google que vocês vão encontrar, tá bom? Daí ele começa a falar na página 86 sobre os povos africanos no Brasil. Então, esse capítulo foi dividido entre indígenas e africanos e a influência desses povos para a nossa cultura brasileira, tá? Nesse texto, dentre outras informações, a professora vai só adiantar um pouquinho aqui para vocês. Ele vai falar sobre a vinda dos africanos aqui no Brasil, para o Brasil, tá? Que eles não vieram a princípio de livre e espontânea vontade. A princípio, eles vieram escravizados, eles foram pegos, né, de maneira bruta, agressiva, lá na África, tá? Os portugueses, os espanhóis, os colonizadores, de modo geral, né, os europeus, amarravam eles, acorrentavam, colocavam à força dentro dos navios negreiros, tá? Eram os navios que traziam esses africanos para cá e judiavam muito deles, obrigavam eles a trabalhar forçado, batiam neles se eles se recusassem a fazer o trabalho. Então, assim, tudo que se diz de trabalho pesado no sentido de roçada de mato, derrubada de árvore, cavar buraco, construir os primeiros prédios que houveram aqui no Brasil, né? As primeiras construções, isso tudo foi feito de maneira terrível, tá, gente? Isso daí não tem como a gente negar isso. Foi tudo feito contra a vontade deles, eles eram obrigados a trabalhar, enfim, a troco do próprio sobrevivência. Ou eles trabalhavam ou eles morriam, ou eles eram mortos, tá? Eles batiam até matar, assim, esses homens, essas pessoas que eram trazidas da África. Então, assim, depois de muita luta, mas muito tempo mesmo, tá? Muitos anos, houve, então, uma lei que daí proibia a questão da escravatura aqui no Brasil. E aí, aos poucos, não foi de uma hora para outra, os negros foram se tornando homens livres, tá? Mas, assim, muito difícil isso. Foi uma parte cruel da história do Brasil, tá? Outra hora, em outro momento, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, inclusive nas séries avançadas, não no segundo aninho, tá bom? A gente vai entender um pouco mais sobre isso tudo que aconteceu. E aí, continuando, vai falar no texto sobre algumas frutas, alguns alimentos
que foram trazidos as primeiras sementes e, enfim, raízes e tudo mais lá da África, como a melancia, a pimenta, o café. Isso não é originalmente brasileiro, tá? E vai falar de outras informações, como surgiu o samba. Então eu quero que vocês façam as atividades ali da página 89. Leiam também esse box aqui, ó, tá? Que ele vai falar ali umas curiosidades sobre as palavras de origem africana que a gente adaptou na nossa língua portuguesa aqui do Brasil, como farofa, o cafuné, o cafuné que a gente sabe que é aquele carinho gostoso na cabeça. Essa palavra é de origem africana, o fubá também, dentre outros, tá? E finaliza ali na página 91 do capítulo, ok? É isso.